Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu gostaria de falar sobre Mercúrio em Leão e Vênus em Câncer, porque estes dois planetas se encontram neste momento, nestes signos. Mercúrio ingressou em Leão no dia 5 de agosto e vai ficar até dia 19, e Vênus ingressou em Câncer 2 dias depois, no dia 7 de agosto, e vai ficar até setembro, até dia 5 de setembro. E é interessante nós notarmos que estes dois signos, Câncer e Leão, apesar de expressões muito diferentes, eles têm algo em comum, uma base em comum, que é a busca da afetividade, busca de amar e serem amados, né? Então é interessante nós falarmos sobre amor e afetividade neste momento em que está tão carregado, né? Tudo que está se dando astrologicamente tem sido carregado com uma energia do deus da guerra, que é o Marte. Então, na semana passada, nós falamos da quadratura de Marte com Júpiter, e nesta semana nós temos nada mais, nada menos do que a quadratura de Marte com Plutão, nos falando de agressividades muito profundas, contundentes, aquela que vai direto ao ponto, né? Com desejos de vingança, como diz o Caetano, que nós vamos homenagear aqui hoje, que acabou de ser o aniversário dele, mas porque sempre nos nossos cursos nós buscamos fazer assim, explicar algum tópico mostrando os mapas de personalidades públicas, tá? E hoje vai ser assim também, nós vamos mostrar o mapa do Caetano. Então, frente a essa energia tão carregada de Marte com Plutão, eu proponho para você um caminho diferente. Vamos falar sobre o amor, porque também estas energias estão se dando com Mercúrio em Leão e com Vênus em Câncer. Então, vamos procurar acessar estas questões dentro de nós, até como uma forma de neutralizar um pouquinho este momento tão carregado aí com essa tríplice conjunção em Capricórnio, que a gente tem falado, né? Não só eu, todos os astrólogos temos falado desde o ano passado, que em grande parte responde por todos esses eventos tão pesados desse ano, como nós estamos vivendo, né? Porque a conjunção Saturno-Plutão se deu, inclusive, nas grandes guerras, em muitas outras situações. Mas, voltando ao nosso tópico. Então, Mercúrio em Leão, os indivíduos que nasceram com este posicionamento, já que Mercúrio nos fala da nossa capacidade de comunicação e nossa capacidade mental e intelectual, os indivíduos que nasceram com esse posicionamento, é como se eles buscassem sempre uma super expressão em todas as suas comunicações. Pode ser via escrita também, né? Como se precisasse, todas as vezes que eles vão se expressar, que houvesse muito glamour, né? Muita notoriedade, muita expressividade, criatividade, que aquilo não se dê assim de uma... com uma mera comunicação, sem muita importância, sem muito brilho, não. Né? Aqui, este planeta, quando está em Leão, ele fica carregado de toda essa energia muito expressiva e com muita claridade, como é o signo de Leão. Então, nós percebemos que é como se houvesse uma autoconfiança a cada vez que o indivíduo vai se expressar. Ele vai colocar o eu dele muito forte ali. E como resultado, nós vamos ver nos mapas umas expressões realmente muito brilhantes. Agora, o que é interessante é que por que tanta expressividade, né? Tanta notoriedade? Se a gente for pensar lá no fundo, é justamente uma busca de amar e ser amado, que está no âmago desse núcleo arquetípico leonino, as questões de amor, né? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, vocês vão ver que interessante, né? Então, por exemplo, o Caetano Veloso acabou de fazer aniversário, foi muito festejado aqui no Brasil,
Vejam que ele traz o Mercúrio em Leão, né? Ele é um leonino por excelência, aí, com o que nós chamamos um stellium em Leão, e é claro que as suas expressões, tanto mentais quanto comunicativas, aparecem muito, né? Com muito brilho e muita criatividade sempre, né? Um outro leonino com Mercúrio em Leão também é o Mick Jagger, que também dispensa apresentações, o quanto ele se expressa de forma que chame muito atenção, inclusive no mundo todo, né? É um outro aí exemplar de Mercúrio em Leão, tá? E o Michael Jackson também, apesar de todo o lado virginiano, perfeccionista dele, vejam aí o Mercúrio em Leão do Michael Jackson se expressando num palco, né? O quanto ele não chamava a atenção. E uma outra expressão do Paulo Coelho, que também traz o Mercúrio em Leão, né? Apesar dele ser um virginiano, e ainda aí na casa 3 das comunicações, da escrita, né? Ele é um escritor conhecido no mundo todo. Então, são aí exemplares que nos mostram bem essa expressividade aí do Mercúrio em Leão, né? Então, este movimento desta comunicação deles é que vai resultar em que nos fãs, nas pessoas, nos seguidores, então tem uma expressão afetiva por trás. E agora também, como eu falei, nós vamos ver alguns exemplos de Vênus em Câncer, que é uma expressão, então, muito pura, né? Porque Vênus em Câncer busca, por excelência, a afetividade, né? Vênus é um signo feminino, receptivo, né? Que vai buscar um tônus afetivo em todas as suas relações, uma busca de intimidade, aquilo muito mais próximo, né? Que tenha uma conotação familiar. Então, a Vênus em Câncer, ela gosta muito de questões de família, de relações próximas, do passado, do lar, de poder nutrir os entes amados, né? Através da culinária, da gastronomia, né? Sempre buscando estas questões intimistas de dar vida, de fazer crescer, porque Câncer é o arquétipo maternal, né? O arquétipo da grande mãe por excelência. Então, os indivíduos que nasceram com Vênus em Câncer, se é o teu caso ou de alguém que você se relaciona, tem que haver um certo respeito em relação a isso, porque as relações vão ser pautadas para esse lado. Tem que ter um pouquinho de um cuidado também, porque Câncer ele é um signo muito sensível e com muita vulnerabilidade afetiva. Então, ele meio que quer esconder essa vulnerabilidade afetiva através até de uma certa teatralidade. Então, é um signo que nós vemos muito frequentemente nos artistas, justamente, né? Que é como se eles pudessem se expressar com essa ânima, né? Com este estado muito que comunica com o inconsciente com muita facilidade e também se fechando ali numa carapaça e não mostrando os verdadeiros sentimentos. Então, Vênus em Câncer nos lembra um pouco isso, questões de posse, né, de possessividade nos relacionamentos, de uma certa teatralidade para não se mostrar, talvez um pouquinho ali de chantagem emocional, mas esta teatralidade é muito comum de nós vermos. Então, um pouco diferente do Leão, que é muito autoexpressiva, né, solar, de um palco, já a teatralidade canceriana é um pouco diferente, é muito mais sutil, muito mais conectada com o inconsciente e muito mais até talvez profunda e sensível. Então vamos ver aqui alguns exemplos, tá? De Vênus em Câncer. Vamos ver que interessante, tá?
não é o caso do Paulo Coelho, mas sim da Meryl Streep. Ela traz, então, a Vênus em Câncer, na casa 12, que já é um setor onde tudo fica ali muito escondidinho, muito sensível, né? Às vezes até com um pouco de insegurança. Então, às vezes, a gente não supõe como um artista possa ter essas nuances e talvez até essas inseguranças, né? Mas pode ser que haja. Então, muito provavelmente, a Meryl Streep, quando ela vai se relacionar, ela busca uma intimidade, uma coisa, um aconchego, um colo, onde ela possa, aí sim ela vai poder se expressar mais livremente, com mais confiança, né? Angelina Jolie, ela traz a Vênus em Câncer no ascendente, então todas as questões da maternidade, de família, né? Ela tem 7 filhos, né? Alguns naturais e outros adotivos, mas então vejam também outra expressão numa atriz, e também ela passa uma feminilidade, assim como a Meryl Streep também. E o Jung, uma outra expressão bem diferente, mas vejam o quanto ele nos trouxe de bagagem em termos afetivos, né, de contato com o inconsciente, contatos psíquicos, né? Ele é o pai da psicologia analítica, que criou essa linha aí dentro da psicologia, e ele pôde contrabalancear, aliás, isso é muito equilibrado no seu mapa, o lado do ânimos e da ânima. Então, ele sabia acessar este mundo feminino, né, com empatia, e acessar as questões inconscientes também. E, novamente, o Caetano Veloso, com Mercúrio em Leão e a sua Vênus em Câncer, mostrando também toda essa sensibilidade. Vejam aí, agora nós vemos o Caetano aos 78 anos, falando só dos filhos, né, das questões familiares e curtindo muito tudo isso, né, e este acesso com a ânima que ele também tem, com toda essa parte criativa, né, com então Mercúrio em Leão e a Vênus em Câncer, né? Então, só a astrologia mesmo que nos dá, porque como ela é uma linguagem simbólica, ela nos fala dos símbolos, e os símbolos são essas pontes, estes elos com a nossa parte inconsciente, e um símbolo tem múltiplas manifestações, ele é uma porta de entrada para um mundo, né? Múltiplo de significados. Então, é só mesmo na astrologia que nós vemos um denominador em comum entre Paulo Coelho e Caetano Veloso, ou Jung e Angelina Jolie, não é verdade? Então, são expressões diferentes, para também não ficarmos com a impressão que isto só se dá na área artística, né? Vejam, o Câncer, ele fala sempre de questões muito mais íntimas e profundas, assim como o Jung, por exemplo, acessou. Então, eu convido a você a fazer essa reflexão dessas questões aí, mais em termos de afetividade, como você expressa a sua afetividade, o que você faz para buscar o amor, né, para amar também e buscar ser amado, né, que estes 2 signos nos falam sobre isso. Uma ótima semana para você.